Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, é o crime perfeito, isso aí é racista. Tem um bando de babaca. Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador e hoje eu tô aqui com a Arielle, multiartista, produtora cultural. Seja muito bem-vinda, Ari. Oi, obrigada. Nossa, muito bom estar aqui. Que bom. Também tô feliz que você veio. Me conta tudo. Quem é essa mulher maravilhosa, multiartista? Gente, eu sou a Arielle, multiartista, mas é porque… Explica esse multiartista, é porque vem né? com peso, né? Quando a gente fala… Eu adorei, eu acho que engloba um monte de coisa. É um guarda-chuva gigante. É sobre isso. E eu acho que hoje em dia as mulheres, pessoas, estão assumindo mais que são várias coisas. Porque antigamente você tinha que se encaixotar. Entendeu? Você era uma coisa. E é isso. Você é um monte sempre de falo coisa. sobre isso, né? Assim, a minha questão de trazer essa questão… eu sou multiartista. É pra Adorei. sair dessa coisa que encaixota a gente. Que a gente Muito. precisa ser uma coisa só. Vou usar. Isso sempre me incomodou. A gente não é… Ninguém é uma coisa só. É isso. Eu sempre falo para as pessoas, não existe isso. Fala, mas eu sou, sei lá, eu sou advogada. Mas eu também… Você também faz outras coisas, você também é outra coisa. Você também, sei lá, você é mãe, você é advogada, você é artesã, você faz outra… Todo mundo faz, todo mundo tem várias facetas, sabe? E aí, num primeiro momento… Sim, me conta um pouquinho da sua história, primeiro modo, de vida, né? Sua trajetória. Hoje eu me entendo como multiartista, mas isso foi alguns anos atrás. Foi um processo de Foi um construção pra processo. aceitar esse título. E até pra sair desse lugar de será que eu estou confusa? Será que é isto mesmo? Será que fazer um monte de coisa não vai causar uma confusão, um estranhamento? Hoje em dia, o estranhamento eu adoro. Mas foi um processo mesmo. No primeiro momento, inclusive, a minha primeira formação é biomedicina. Me conta isso, por favor. Muito Terminou o colégio. E entrei na faculdade de biomedicina. Mas você queria fazer quero ser biomédica? Então, eu sempre quis, desde criança, quando me perguntavam, né, tem aquela, o que você quer fazer sobre quando crescer? Eu falava artista. Ponto. Desde criança. Só que assim, aí a gente vai trazer todos o perfil, né? Era uma menina preta da Baixada Fluminense. Sim, todo o recorte social que precisa ter. Exato, uma menina pobre. Então assim, pra minha família artista, não, você precisa fazer alguma coisa que te dê uma segurança. Sim. Meus pais sempre investiram muito pra que eu estudasse. Sempre fui muito cobrada nisso, eu era a nerd. educação como realmente um caminho de… Porque eles queriam que eu tivesse uma vida melhor. Sim. Né? Então, eu sempre fui a nerd da escola, aquela coisa toda. Você era uma super boa aluna. Era, sempre. Minha mãe é professora, então era muito ali em cima. E aí, quando eu fui pro terceiro ano, aquele momento de agora, o que eu vou fazer? Eu queria, no primeiro momento, fazer medicina. Só que eu entendi que não era aquilo pra mim. E também medicina, você entende que você precisa de um caminho pra você conseguir realmente entrar numa boa faculdade de medicina. Dinheiro que eu não tinha, muito primeiramente. Né? E pra uma faculdade pública, um estudo ali, uma base de estudo que naquele momento eu não tinha. Sim. Isso era muito real na minha cabeça, assim. Você estudava na escola pública? Sim, estudei, fiz o ensino médio na escola pública. E aí eu encontrei a biomedicina, que pra mim naquele momento era um intermédio, né? Sim. Tinha a questão das biológicas, que sempre foi uma matéria que eu gostava muito. A questão ali das médicas, das ciências médicas, que também era uma coisa que eu gostava. E aí eu fui pra biomedicina. Fiz o curso 4 anos. Aquela coisa toda. E gostou? Eu gostava. Sim. Cheguei a trabalhei em um laboratório na UFRJ, né? Fiz iniciação científica, ia entrar no mestrado, toda aquela coisa. Só que a artista que tinha dentro de mim, né, desde ele sempre esteve. Então, eu fazia trabalhos já como artista. Num primeiro momento, muito sem entender que isso era uma profissão. Né? Depois, eu fui trabalhando isso em mim, eu participava de coletivo. Né? Eu comecei no teatro. Sim. Então, fazia as coisas ali. E aí veio a faculdade de produção cultural. No meio da faculdade de biomedicina, eu resolvi fazer o Enem de novo. Vou fazer, tal, pra ver como é que vai dar. E eu tirei uma nota muito boa e coloquei pro curso de produção cultural. Porque você já estava envolvida com essa Sim, temática da cultura. Mas eu falei, vou botar aqui, aquela coisa que a gente se engana, né? Sei. Vou botar aqui, mas não quer dizer que eu vou fazer se eu passar. É só pra gente ver. E aí eu passei. E agora? E agora? Aí eu fiz.
E fez as duas Fiz até as duas durante ao um mesmo tempo. Uhum. Sim, metade de biomedicina eu entrei em produção cultural. E aí eu fiquei fazendo as duas. Eu fazia biomedicina de manhã, à tarde eu ia para outra cidade fazer o curso de produção cultural, que era integral, inclusive. E no meio disso fazia estágio. Hoje em dia eu não tenho essa disposição, mas… Não, mas que bom. Maravilhoso. E aí eu fiz, terminei biomedicina, tive aquele dilema, e agora? Vou E continuar agora? na profissão e tal. Resolvi não ficar, porque eu já estava com amor com produção cultural. Já estava me entendendo como uma artista também. Então, eu entendi que eu precisava investir nisso. E aí o múltiplo veio porque eu comecei no teatro. Mas logo lá eu já via essas outras partes de mim, né? Eu fazia música, eu sou um corpo dançante. Eu não digo que eu sou uma bailarina, mas eu sou um corpo dançante. Eu amo dançar, os meus trabalhos acabam sendo atravessados. Eu gosto de desenhar, eu faço figurino. Sim. Então, ali um pouquinho converso Mas com… na faculdade de produção cultural, vocês aprendem isso tudo? Então, na faculdade de não? produção cultural, a gente aprende um pouco de cada área dentro da produção. Então, a gente vai fazer produção de artes cênicas, produção de visual, artes visuais. A gente vai experimentando um pouco daquilo. Eu acredito que pra gente poder encontrar qual é a expertise, sim. né, do que a gente vai fazer de mercado de trabalho. E aí, na faculdade de produção, eu fui para o meu TCC, ele é na área de artes cênicas, né, de contação de histórias, que era uma coisa que eu já fazia, né, dentro do teatro, mas carregando um pouco mais nesse lugar de produção cultural. Mas eu converso com várias… Eu comecei também lá a me aventurar, a conversar com várias outras vertentes artísticas, descobri uma paixão pelo audiovisual, né? E aí eu trago isso hoje também para o meu trabalho. Eu dirijo meus clipes, eu faço roteiro, faço colaboração em outros clipes de outros artistas também, né? Sim. Converso também com um pouco de direção de arte, eu adoro direção de arte. Então eu fui vendo como que eu conseguia trazer essas partes que eu gostava e que são trabalho que eu já fazia. E aí veio o termo multiartista disso, né? Sim. Eu sou cantora, mas também sou atriz, também desenho, faço figurino, faço direção artística, e aí… Realmente, multiartista. Não tem como Multiartista. falar de outra forma. Mas e aí? Acabou a faculdade de produção cultural, qual foi sua… Né, aquele famosa, e aí? Que eu faço agora? Eu já trabalhava com produção. Você já estava trabalhando? Dentro da faculdade, eu já trabalhava com produção, escrita de edital. Aí já uma produção zona mesmo, né? Sim. Hoje eu tenho uma E é uma produtora. expertise específica, né? Saber escrever o projeto para Sim. ele caber no edital. Hoje eu tenho uma produtora, né, que chama Onan Cultural, junto com outras duas pessoas que são meus sócios. E aí eu trabalho lá fazendo toda essa parte de produção executiva, escrita, idealização de projeto, né, uma produção artística também. Sim. Então você escreve projetos para as pessoas que encomendam para você. Sim, eu trabalho muito com artistas independentes também, né? Eu entendi que o meu ritmo de trabalho, o meu perfil de trabalho, ele é completamente atravessado por questões raciais e sociais. Sim, que Então, é da sua vida, né? A sua existência. Sim. E aí a minha produtora, ela tem esse lado da gente trazer uma democratização mesmo. Tanto entendendo a cultura com o acesso. Então, democratizar o acesso à cultura, o acesso às ferramentas de gestão também. Então, a gente faz, por exemplo, workshops com artistas independentes, né? Para poder realmente… Porque essas ferramentas, elas não são dadas. Sim. Eu tenho elas porque eu fiz uma universidade. Sim. O FRJ, né? Que é uma grande IFRJ. IFRJ, é um instituto. É o instituto. Isso. Que é uma grande faculdade, né? No Brasil, assim. Sim. Então, realmente é um acesso privilegiado, né? Exato. E aí, o que eu faço a partir disso? Uma das minhas grandes questões dentro da academia, tanto biomedicina e depois em produção cultural, beleza, e como a gente conversa com a comunidade a partir disso que a gente tem? Sim. Eu vou deixar esse meu conhecimento concentrado aqui dentro da academia, conversar só com aqueles que são iguais a mim, dentro aqui do que a gente está entendendo, ou vou colocar isso para fora? E de que maneira eu faço isso também, né? Porque não é tão simples. Não. E aí hoje eu entendo o meu trabalho como também esse grande retorno, né?
E aí vou trazendo ferramentas que eu consiga também Então, fazer dentro isso. da produtora, vocês fazem workshops? A gente faz workshop, a gente traz esse trabalho de base pensando nesse artista independente, nos artistas da nossa própria região, né? Eu sou da Baixada Fluminense, então a gente tem potências artísticas gigantescas, mas ao mesmo tempo o dinheiro para investir, as oportunidades, elas não estão lá. Então, de que forma a gente faz essa economia circular dentro daquele território, né? Isso é uma coisa que a gente pensa também dentro da produtora e acaba trabalhando tanto na minha carreira, que eu faço a gestão da minha carreira junto dessa produtora também, tanto fazendo a gestão de outros artistas também, trazendo esse trabalho, assim. Lindo. Mas você sempre cantou? Explica isso, né? Me conta essa particularidade. Você sempre cantou, sempre se viu cantando? Eu sempre cantei. Cantar e dançar, muito engraçado isso, porque desde criança, né, como eu falo, cantar e dançar sempre foi uma coisa muito natural pra mim. Né? Eu falava, quero ser cantora, e cantava pra casa e tal. Mas é isso, né? É diferente quando você, por exemplo, vejo muitas pessoas falando, eu tenho uma família de músicos, né? Minha Nepo família baby. sempre. Isso se chama Nepo Baby. É uma expressão criada pelos comediantes maravilhosos que já vieram aqui, inclusive. A Fernanda, e é o nepotismo dentro do meio artístico. Sim. Que não significa que eles não sejam talentosos, mas é muito mais, né? Não dá pra comparar. Tem um berço, tem uma questão de você… meu filho canta, então vamos lá. Vamos colocar nas coisas. Então eu sempre cantei, mas não imaginava que isso era uma profissão. Um caminho, né? Profissional. Mesmo que eu falasse desde criança, o que você quer ser? Eu quero ser artista. Mas o que é isso, né? Mas ao mesmo tempo eu sou extremamente tímida. Eu sou uma artista extremamente tímida. Ninguém acredita, mas isso é verdade. Eu sou extremamente tímida. E cantar, pra mim, é um lugar muito íntimo. Cantar, compor, enfim, é um lugar muito íntimo porque eu canto aquilo que tá muito interno, né? Mas tá você muito canta visceral. As suas composições. Eu canto as minhas composições. Realmente. Aquilo que tá muito visceral pra mim. Então foi um caminho até eu dizer, não, eu sou cantora e agora eu vou aplicar esse trabalho autoral, realmente jogar pro mundo. Sim. Então eu fiquei muito ali, nesse primeiro momento, muito como no teatro, como atriz, dirigindo coisas. Só que eu era atravessada constantemente com as coisas. Então eu tava numa peça e tinha um texto e eu fazia uma música. Aí essa música era usada na peça. E aí, você compunha e cantava na peça, é isso? E cantava na peça. E todo mundo, mas por que você não faz, não pega e aplica isso numa carreira de cantora? E eu ficava, sabe, disfarçando. Até o momento que eu mesma falei, não, eu acho que é esse momento. Eu acho que agora é a hora. Assim, mas foi um empoderamento que eu tive que pegar sobre mim mesma, né? Sim. Assim, desse lugar de insegurança e da timidez que eu acabava tendo. E aí, mas agora… e o que já rolou até agora nesse seu processo de cantora? E em que momento você tá? Assim, conta mais. Eu sempre compus muito, desde nova. Mas nunca soube como aplicar isso, sim. E aí, em 2022, eu lancei o meu primeiro single, que se chama Chão Ancestral. Que era uma música que eu tinha escrito já há alguns anos. Você já tinha escrito há alguns anos e deixado quietinha? Acho que fazia uns 2 anos que eu tinha escrito essa música, enfim… E aí, em 2022, eu lancei ela. Muito nesse lugar de, não, agora eu preciso que as pessoas entendam que eu sou cantora. Né, assim, já que eu quero acessar esse lugar, já que eu vou pegar isso. Porque eu tava… não sei explicar, mas tava aqui. Tinha essa vontade. Eu queria, precisava. Acho que é muito de precisava. Sim. Né, colocar essas composições no mundo. E aí, em 2022, eu lanço essa música, e aí eu fiz um clipe documental em cima dela, explicando também essa questão da multiplicidade, né, e de como essa música chega e do porquê que ela vai pro mundo. E aí é isso, como eu uno as minhas expertises, né? Aí a produtora escreveu o projeto, passou no edital, fez um clipe documental sobre a música que eu ia lançar e sobre a minha estreia na minha carreira de cantora. Incrível, mas o clipe documental virou um filme, né? Exatamente. E aí, pra mim, esse é o ponto, né? E aí depois eu fui trabalhando em cima disso. Hoje em dia eu tenho
Chão Ancestral, lançado, Sem Domínio, que foi depois. Eu lancei essa música no ano passado, né, 2023, com o clipe também. Também escrevendo o projeto. Também. Maravilhosa, né? Porque é exatamente isso. É muito saber e você consegue organizar. Eu acho que também é muito difícil. Teve uma atriz aqui, eu acho, que falou isso. Que é muito difícil quando você só fica nessa coisa da potência artística, mas não sabe executar, né? E você resolve esse problema. Você resolve esse problema. Eu tento. Assim, você sabe como fazer. É óbvio que é muito difícil ser uma artista Sim. independente e tal. E depender de projetos, editais, né? Mas que é Sim. um processo. É um processo. É um processo longo, burocrático. Mas você sabe fazer, é maravilhoso demais. Porque tem um monte de gente que tem talento, assim, né? Artistas e cantoras e que tem talento, mas não sabe, fica o tempo inteiro sem saber como. Se eu não fizesse, não ia acontecer. Sim. É isso. Hoje, né, eu sou uma artista independente. Hoje eu não tenho o dinheiro, que é aquilo que a gente… É isso, é o que a gente precisa para poder investir na nossa carreira, para poder fazer as coisas circularem, rodar, você ter uma equipe, você ter… Hoje, eu tô num estágio que hoje eu estou conseguindo ter. Mas eu já estive num ponto em que eu não tinha nada. E era assim, se eu não fizer, não vai acontecer. Sim. E agora, o que eu faço com isso? Né? E foi aí que eu vi que eu precisava realmente trazer com mais força, né? Beleza, eu sou uma produtora. Então, de que forma eu trabalho isso dentro da minha carreira? É isso. Tem que escrever projeto? Vou escrever. Né? Hoje eu já consigo… a partir desse primeiro momento, hoje eu já consigo ter outras pessoas junto comigo que me auxiliam nisso. Porque Sim, também… pensando junto com você, né? Exato. Porque também tem um outro processo que é sobrecarga. Muito. Eu tava com essa palavra aqui. Eu ia falar, cara, porque é muito sobrecarregada. Você fica muito sobrecarregada. Exatamente. E acaba que não… Nada se faz sozinho. Não, A coletividade, ela faz parte do trabalho. Eu acho que eu amo viver no Ela se coletivo. faz sozinho. E é necessário. Porque parte de um ponto que é assim, quanto mais você trabalha, mais coisas vão vir, né? A gente espera. A gente fica repetindo isso, feito um mantra. Embora a gente saiba que tem umas pessoas destalentadas e que conseguem tudo muito fácil. E para algumas outras pessoas é muito mais difícil, mas a gente confia nesse… É o caminho que a gente parte, né? A gente parte desse princípio. Sim. Vamos jogar pro universo e ele vai retornar. E aí… A partir desse momento, o trabalho dobra, então é auxílio, ajuda. Eu também não vou trazer aqui esse trabalho de… eu sou uma multiartista, faço muitas coisas e tal. Que romântico, que maravilhoso. Não. Também não é sobre isso. Porque é isso, tem a sobrecarga. Tem. Né, é importante dizer que não é esse lugar da confusão. Mas também não é esse lugar lindo e maravilhoso. Tem que ter um ajuste de uma organização. Eu acho que assim, como eu tô de alguma forma me identificando, porque aqui também eu faço muitas coisas dentro desse programa, que é meu também. Eu tenho sócios que me ajudam muito. Mas assim, quando você tá perdendo tempo executando uma coisa, você tá deixando de ter tempo para outras coisas, né? Sim. Quando a gente tá sobrecarregada, dando conta de muita coisa, a gente sabe que… A gente sabe. A gente sabe. Aí hoje, assim, eu consigo, a partir desse trabalho, trabalhar outras nuances. Por exemplo, agora, meu último lançamento foi Canto Dela. Que foi agora, 2024. Agora, acabei de lançar novinha. 19 de abril. Foi dia 19 de abril? 19 de abril que ela foi pro mundo, né? Com a música, tanto a música quanto o clipe. É a terceira, então? É a quarta, na verdade. É a quarta. Porque quarta de composição minha, acho que quinta de canto. Porque eu tenho 3 singles que são meus, mas eu tenho uns 2 singles que são de um álbum coletivo, de uma residência que eu participei, que se chama Mares. Né, uma residência de mulheres na música popular brasileira. E aí lá eu lancei uns 2 singles junto desse álbum coletivo, com, enfim, outras maravilhosas. Que máximo. Mas minhas mesmo, sozinha, né, nesse lugar do autoral, eu tenho 3 singles lançados. E aí Canto Dela. E esse processo do Canto Dela… Isso. Foi também a mesma coisa? Você também escreveu o projeto? Isso, esse também havia financiamento desse edital.
Né? Dali Paulo Gustavo, né? Muito importante. Muito importante. Para os trabalhadores do audiovisual. Assim. E aí veio a partir disso. Mas assim, nesse processo, como hoje eu já consigo ter outras pessoas junto comigo. Então, dá um refresco pra sua cabeça, assim. Minha equipe maravilhosa. E aí, Canto Dela é uma música que eu escrevi há uns anos também. Ah, é? É, escrevi há uns anos. Mas, pra mim, hoje é o momento de eu lançar. Que faz sentido pra você. Que faz sentido pra mim. É uma música que eu falo sobre autoestima de mulheres negras, né? Eu trago outras 4 mulheres contando suas histórias, mulheres reais, da Baixada Fluminense, cada uma vindo com uma história, uma bagagem diferente. Elas contam essas histórias dentro desse clipe. Né? Foi um roteiro que eu fiz com muito carinho, assim. Tanto desde a parte da idealização do projeto, até a parte, fiz entrevistas com elas, onde elas me contaram, me levaram, né? Eu entrei na vida delas, né? Acessei ali as particularidades e aí eu transformei íntimo, né? isso em clipe, né? Trazendo essas 4 histórias. Então é um projeto lindo, assim, é um projeto que eu estou realmente muito apaixonada nesse momento, né? Vivendo ele, mas que é muito especial. Essa música é comecei a escrever ela em 2020, terminei em 2021. E aí agora eu lanço. E você faz shows? Faço. Espero fazer mais. E no show você canta músicas de outras pessoas ou só canta? Canto também. Hoje eu não tenho ainda lançados um arsenal, né, de autorais. Sim. Então, nesse primeiro momento, eu também entendo que eu preciso e quero, também gosto de cantar as referências, de cantar artistas que me emocionam, que me atravessam, que me inspiraram no meu trabalho artístico como um todo, né? Então, mas você tem um show pronto? Tenho um show pronto. Eu tenho um show que se chama Caminho, né, que brevemente eu vou fazer, inclusive. Fica aí a dica. Que é um Não tem data ainda de lançamento? Ainda não tem data, mas breve. Uns meses aí. E esse show, eu trago essas referências, né, desses artistas junto com as minhas autorais. Também contando, na verdade, eu conto uma trajetória, né? Ele chama Caminho por contar essa trajetória, que é a minha trajetória, como eu cheguei até aqui, né? Com essa intenção de que seja uma janela do público para mim, para acessar o que eu faço. E aí é um show que eu trago teatro, trago dança, trago música, tudo junto ali. Mas você já tá rolando, esse show você já tá fazendo? Eu fiz ele numa primeira versão em 2022, uma versão mais pocket, assim. E aí ele foi se transformando. Em junho, eu vou fazer ele numa versão que hoje é uma versão mais estruturada, assim. Desse estudo mesmo que veio sendo feito desde 2022 até aqui. Então é uma versão mais elaborada. É um espetáculo. Que massa. É um espetáculo. É porque eu entendo que eu sou atravessada por várias vertentes artísticas, várias vozes em que eu falo para o mundo. Então, os meus shows e meus projetos, eles acabam sendo contaminados positivamente com tudo isso, né? Então, é isso. Eu canto, mas eu também falo texto, né? Trago outras coisas. E a intenção é realmente que o público possa realmente acessar, né, esses lugares em que eu me encontro. Acessar essa multiplicidade e mostrar outras versões daqueles artistas que são referências minhas. E aí eu trago Elza Soares, Alcione, Jorge Benjor, Gilberto Gil, enfim. Artistas pretos também é um show onde eu racializo, porque é importante também cantar música preta. Eu canto música preta brasileira, né? Então, assim, eu trago também esses artistas que são base para o que eu faço, né? Hoje não tem como a gente falar de futuro sem referenciar o passado. Claro. Ô Ari, e sua mãe, professora, como é que ela tá com a sua carreira? Como tá a sua família diante da artista aqui? Minha mãe adora. Você apresentou, a biomédica ficou lá encaixotada. Às vezes eu revisito ela, eu gosto. Ah, é? Não, mas hoje em dia, como profissão… O que tem de biomédica na sua vida hoje? Tem. Você lê bula de remédio? Pode acontecer. Às vezes, minha mãe é ótima nisso. Eu adoro. Lê aqui essa letra aqui desse médico que não dá pra entender nada. Eu fico, tá bom.
Não, mas assim, esse lugar do estudo mesmo. Acho que a biomedicina, ela me trouxe um lugar de concentração muito importante. E que eu trago pra minha carreira artística e também pra minha carreira de produtora. Assim, esse lugar… Eu ficava num laboratório, né? Ali, com experimentos. Tipo, de hiperfoco, de se dedicar. É, exatamente. Me trouxe esse a verdade lugar. é que é isso, né? Tudo que a gente aprende, A gente a gente aplica. acaba usando de alguma maneira. Exatamente. Me trouxe esse lugar também da escrita, né, de tudo, de fazer projetos. É um projeto diferente, mas um estilo de projeto diferente, mas também que tá ali. Né, de ser um pouco mais organizada. Né? Então, sim, menos caótica, como a maioria dos artistas. Exato. Eu sou caótica também. Não vou aqui causar que eu sou… Né? A gente tem esse lado caótico. Também é bom, né, às vezes. Sim. Ter. Mas me trouxe esse lugar mais centrada, mais focada, mais organizada. E que eu acabo… E sua mãe tá orgulhosa, então. Sim, minha mãe participa do clipe de canto dela. Mentira, É uma das que histórias. linda. É uma das histórias. Que máximo. É porque essa música… Quando eu escrevi ela, eu escrevi inspirada em algumas mulheres. Né? Eu tava passando ali por um momento de me entender mesmo, de me compreender. E eu acabei sendo atravessada pelo momento de outras mulheres que também estavam passando. E aí por vários, né? Um processo, sei lá, de separação, um processo de se empoderar mais da sua carreira, né? Enfim. Então, tudo isso acabou me inspirando. E aí eu escrevi Canto dela. E minha mãe… Mas no caso da sua mãe? Minha mãe era uma dessas pessoas. O que estava acontecendo com a sua mãe? Mãe… Minha mãe estava num processo de separação de um casamento de muitos anos. Que não é seu pai? Não, que não é meu pai, né? Um casamento que era um casamento abusivo e tudo mais. Então ela estava se compreendendo como pessoa, né? Tem esse processo de se compreender como pessoa. Ela estava se reconhecendo. Ela estava se reconhecendo. E aí eu fui atravessada por isso. E você pôde vivenciar isso perto dela. Exatamente. É super forte, né? Para uma filha acompanhar esse processo de libertação de uma relação abusiva. Exatamente. Da mãe. E aí, essa foi uma das histórias que acabou me atravessando. E ela fala momento. no clipe? Ela fala no making off do clipe. Ah, tá. Né? O making off que vai ser, inclusive, próximo aqui do podcast. Vai sair esse making off, onde eu conto um pouco sobre essa produção, né? Isso tudo tá no YouTube? Tudo no YouTube. Tá. Desde o lançamento ali, sobre a produção da música, sobre a produção do videoclipe. Que legal. Então as tem escolhas das direções. Que é mais longo. Sim. E lá eu conto um pouco mais e trago essas entrevistas com essas 4 mulheres que participam. Você conta um pouco mais desse processo Exatamente. das 4? Das 4, das histórias, né? Que histórias são essas que a gente tá contando ali? Mas a música que você canta também é inspirada nessas 4 mulheres? Ou… Sim, duas dessas mulheres que participaram do clipe, eu me inspirei nas histórias delas e muitas outras também. Né? Tem outras que não participam do clipe, mas também que acabaram me atravessando nesse processo de escrita. E além da minha própria história, né? Esse clipe, o começo do clipe, ele é traçando um caminho entre a minha casa e eu chegando no meu terreiro. E aí, nesse caminho entre a minha casa até o meu terreiro, eu vou encontrando as histórias delas nos caminhos. Né? Logo a primeira cena do clipe é essa. Ah, que lindo. E revisitando outros caminhos. Dentro disso, eu revisito a minha criança também, nessa menina, né, que sonha, que um dia quis ser muitas coisas. Então tem a Yasmin, que é a atriz mirim que me faz nesse novinha. Clipe. Então tem esse encontro também. E aí as histórias elas vão aparecendo durante o clipe. Os recortes que elas quiseram também, eu deixei muito aberto de o que vocês querem contar sobre vocês, né? Qual é a narrativa? O que vocês querem mostrar nessa janela aqui? E você traz a sua vivência espiritual? Trago. A minha música, minha arte, no geral, ela é bem atravessada, né? Pela minha vivência, porque é isso, eu canto o que eu sou. Né? Eu gosto de cantar verdade. Eu falo isso, eu canto verdades. Sim. As minhas, né? Então, as minhas músicas acabam sendo atravessadas, sim. Chão Ancestral é uma música completamente atravessada. Eu falo sobre essa questão ancestral, né? Do que vem antes, do que constrói esse caminho. Canto dela acaba sendo atravessado também, por mais que eu não fale na música, mas o clipe traz. Uma das histórias é a história da Érica Lima, que é uma mãe de santo, que é a minha mãe de santo, inclusive.
né? E aí ela conta Você é essas… candomblessista? Eu sou umbandista. Umbandista. Então, ela traz essa história dela como essa mulher que aduz, né? Que é essa mulher que é mãe de muitos. Sim. E também que é uma mulher jovem, que é linda, sabe? Que tem aí seus sonhos, suas vontades. Sim. Então, ela traz essa história também, que é muito bonita, inclusive. E a minha também é completamente atravessada. Assim, o meu olhar, a forma como eu me comporto no mundo é completamente atravessada pela espiritualidade. Não tem como, assim, pra mim. Sim. Sua mãe é do terreiro? Não, minha mãe não é. Minha mãe é católica. Uhum. Minha mãe é católica. Apesar de, na vida dela também… Isso, a gente vive no Brasil, né? Sim. No Muitas Brasil, em influências. que a gente tem… bastante influências. Então, por exemplo, a minha bisavó, ela era rezadeira popular. Então, as crianças iam pra minha casa, as mães batiam na porta pra ela rezar. Sim, né? uma benzedeira. Sua bisavó? Minha bisavó. E ela me rezava, sempre fui uma criança de muito quebranto, aquelas coisas. E a minha mãe sempre teve essa vivência também, assim. Hoje ela é católica. Ela não é católica desde muito nova, ela se encontrou nesse espaço também, foi um espaço importante para ela se encontrar, se perceber. Hoje ela é católica, ela é catequista, inclusive, ela encontra até na igreja esse lugar de professora também. Ela é professora de escola pública? Ela hoje é professora de uma escola de filantropia, né? É pública, mas tem o financiador. E ela é professora há muitos anos, mais de 20 anos. Desde novinha, assim, ela fez formação de professora e aí já começou a trabalhar nesse ramo. Minha mãe é apaixonada por lecionar. Sim. Grande parte dessa questão, as pessoas falam, nossa, você trabalha muito. Eu trabalho muito, aprendi com a minha mãe. Desde pequena, ela vendo ela trabalhar muito, assim. E aí, isso eu tiro dela também, esse aprendizado. De gostar do trabalho, de me aplicar nas coisas, assim. De querer ensinar. Acho que muito disso, Você tem irmãos? Tenho. Tenho um irmão por parte de mãe e tenho 4 por parte de pai. Eu ia fazer as contas aqui. 4 por parte de pai. E aí Muitos você irmãos. foi parar no 5, terreiro mentira, como? Foi movida por sua vontade? Foi uma necessidade, na verdade. Eu ia pra igreja católica, né, junto com a minha mãe. Com sua mãe? Eu fui primeiro, inclusive, porque quando eu era jovem, adolescente… Ela nem é jovem ainda. Eu tinha muito essa falta de um lugar onde eu conseguisse ter aquela socialização, né? Fora a escola. E eu encontrei isso na igreja. Foi lá que eu encontrei um espaço onde eu tinha um lugar para estudar teatro, por exemplo. Né? Porque a igreja, ela acaba indo nesse lugar que às vezes o poder público e o Estado não vai. Muito. Não acessa. A igreja entra onde… Exatamente. E foi pra mim isso também. Então, na igreja eu encontrei… Nossa, tem pessoas como eu que fazem teatro. Aqui a gente pode cantar, aqui a gente pode dançar. Então, por um longo tempo, né, da minha adolescência ali, foi esse espaço onde eu conseguia… Você que levou sua mãe, então? Minha mãe me viu nesse processo e ela decidiu também, meu irmão. Então eu levava ele junto comigo. Então ali era o lugar onde eu tinha os meus amigos, onde a gente ia ao teatro, né? E onde, inclusive, eu comecei a me formar como indivíduo mesmo, política. Né? E aí, mas faltava. Faltava, eu não sentia que era aquilo ali. Né? Mas foi um processo longo. Porque aí e agora, né? Como assim falta? O que falta? Pra onde eu vou, né? Nunca se perceber. Mas eu sempre tive muitas influências de questão de terreiro. Tanto pela minha avó, tanto por outras pessoas da família também. Então eu ia em terreiro quando eu era pequena. Mas não nesse lugar de frequentar, de estar numa casa. Que é completamente diferente de quando você vai como visitante, como assistência, né? Teve esse lugar do estranhamento, lugar do medo, é óbvio. A gente, né, racismo estrutural tá aí pra gente ter medo de tudo aquilo que é cultura preta, de tudo aquilo que é ensinamento preto. Mas, pra mim, foi um caminho muito natural. Que eu comecei a frequentar essa casa que eu sou hoje. Então, eu comecei a frequentar, conhecia a Mãe de Santo, conheci as pessoas. E aí eu fui vendo que eu já estava ali. Mas foi muito assim…
ela sempre me deixou muito aberta a conversar. Nesse momento, conversava muito com ela. Sim. Até sobre as coisas que eu tava sentindo. Eu sou médium, né? Então, tem todo esse processo da mediunidade. Até eu realmente dizer, esse é o meu sim. Porque é isso, é um sim que você tem que dar. E a partir daí, você tem todas as suas responsabilidades, né? Mas foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Sim, eu sou apaixonada pela minha religião, pelos ensinamentos, pelos meus irmãos, pela minha casa, por tudo que isso representa e por tudo que isso traz pra mim. Assim, hoje eu sou uma Arielle completamente diferente, assim, de há uns anos atrás. E eu sou isso porque eu tenho uma família, sabe? Porque eu tenho os meus guias que me acompanham e que me ajudam a me compreender e a existir, né? Nesse mundo. Isso desde sempre, porque eles sempre estiveram aqui, mas hoje eu sei. Sim. Né? Você se sente íntima. Eu já aprendo com eles, Sim. enfim. Ai, que lindo. Que mais, Ari? Me fala se tem mais coisa dessa potência maravilhosa, dessa multi-artista que você quer dividir com a gente. Tem mais coisas que você quer dizer? Eu adorei a sua história, adorei conhecer tudo. Entender, né, esse multi-artista. Entender quem é essa jovem e potente mulher que faz um monte de coisas de verdade. Parabéns, você é maravilhosa. Desejo muito sucesso, tá? Conte comigo, que você voe muito alto. Ai, axé, é isso. Nesse Nossa, vento de olhar. Sim. Siga realizando e transformando todo mundo à sua volta, porque é muito lindo esse trabalho que você faz, que além de… A cultura, né, já é uma ferramenta de revolução, né? E você ainda tem essa generosidade de dividir essa preocupação, de estar ali no seu… na sua comunidade, dividindo os seus acessos, fazendo esse trabalho de ponte, de democratização do saber, da cultura, da arte, expondo a religião, né, que também é um tabu. Você vê agora a Anitta… Cara, eu vou falar uma coisa que eu posso ser cancelada, mas assim, tem tantas mulheres falando da cultura de terreiro há muito tempo, né, gente? A Anitta não é a primeira. Porque agora se fala como se ela fosse a mulher mais revolucionária do mundo. Mas é isso. Mas assim, eu acho que também é uma importância. Não? Hoje em dia, ela é uma das maiores. É importante porque tá chegando em muito mais gente, né? Exato, então, assim, exato. Quando não é que ela é melhor e nem mais importante porque é ela. Mas como ela chega em muita… Eu acho que assim, a grande potência dela, a grande… Eu não sei nem dizer… as pessoas falam, né? Que ela é uma gênia. A genialidade dela, sem dúvida, está… Ela é uma profissional. Nessa habilidade de fazer tudo que ela faz virar um produto de sucesso, né? Então, isso aí a gente tem que concordar, todo mundo. Sim. E aí, ela trazendo esse tema, expondo, né, intimidade de dentro de um barracão, né? Muito lindo aquilo ali. É muito lindo. As imagens estão lindas. A cultura é maravilhosa demais, né? Cultura afro. E como a gente precisa falar mais disso, né? Nas escolas, filmes. Gente, imagina, a mitologia é lindíssima. Ainda bem que hoje a gente está tendo essa abertura. Eu acho que esse trabalho da Anitta é muito importante também. Porque é isso, ela é uma grande expressão. Então, ela falar disso com… Né, ela chega em não sei quantos milhões Exato. Exato, ajuda nesse processo das pessoas quererem saber também, né? De quererem acessar, mas com outro olhar. Claro que tem todo um… Ela perdeu não sei quantos mil seguidores. 200 mil. Não fez nem cosquinha. Mas é um reflexo, né? Não, a gente só serve para desenhar, né? De forma muito explícita aquilo que a gente já fala e sente. Exato. Quem frequenta terreiros, como eu que também, a gente sabe que é assim, né? A gente sabe que o terreiro é um espaço político marginalizado, atacado. Então, assim, uma pessoa do tamanho dela trazer… Falar sobre isso é importante. E que a gente continue também, a Anitta e outros artistas, e enfim, que a gente continue levantando essa bandeira, que é realmente importante, né? Porque, assim, pra mim, hoje, eu não tenho como não falar sobre a minha espiritualidade, porque isso me atravessa meu trabalho. Eu não sou uma cantora que canta… Não, acho que mais que atravessa o seu trabalho, atravessa a sua existência. Atravessa a minha existência, exatamente. E aí, de que forma a gente fala isso, com respeito, né? Enfim… De que forma a gente trata isso para outras pessoas, enfim.
E é isso. É um trabalho de educação. É um trabalho de educação. Embora estejamos todos exaustos. Mas é um trabalho de Mas é um educação. É um trabalho de trabalho educação. diário. Tem a lei aí, eu esqueci o número, porque meu cérebro também não dá conta de tanta coisa, de educação nas escolas, né? Cultura Sim. É afro-brasileira. 10.639, se eu não me engano. Ó, filha de professora aí. É. Eu acho que alguém isso, confirma. A gente espera que as minhas filhas, enfim, que a nova geração Sim. melhore. Hoje eu tento fazer um trabalho nas escolas também, né? Uma das… Olha, ela já ia embora sem contar um negócio dela aí. Você também vai nas escolas eu tento fazer esse trabalho de levar mesmo essa… Como eu falei, né? De que forma a gente conversa, tira isso de dentro da academia e vai para as comunidades, né? E faz sair esse da bolha dos acontecer. intelectuais, né? Exato. A gente, na produtora, a gente escreve alguns projetos que envolvem escola e quando a gente consegue acessar é muito bonito. Nessa semana mesmo, eu estive numa escola municipal, lá da minha cidade, com um espetáculo. É um espetáculo em que eu sou a produtora, mas pra mim é lindíssimo a gente ver aquelas crianças, uma sala cheia de crianças, vendo uma peça que fala sobre racismo estrutural, que fala sobre a vivência de duas pessoas pretas e como que elas se colocam no mundo. Uma sala cheia de crianças pretas. Se vendo, né? Se vendo. Então isso é maravilhoso. Você conversar com elas, né? Então, assim, é um trabalho realmente de base mas que é difícil ter essa abertura ainda hoje, né? Mesmo com a lei, mesmo com tudo, as escolas, elas são atravessadas por toda uma questão religiosa, infelizmente, né, de pudor, de dar uma certa bloqueada, de limitações para certos assuntos. Isso, então, é um pouco mais… E quando a gente consegue acessar, que maravilhoso que é. E as crianças, enfim, as perguntas que crianças fazem são maravilhosas. Elas estão ali o tempo todo entendendo o mundo, né? Elas estão ali nesse processo de experimentar o mundo e conhecer o mundo. Então, é isso, conversem com as crianças. É uma coisa que eu sempre falo, assim, gente, conversem com as crianças. A gente acaba tratando… eu sou arte educadora, né? Eu gosto de trabalhar com crianças. Então, a gente acaba tratando as crianças como se elas não fossem indivíduos. Muitas vezes eu vejo isso. A criança sabe o que ela quer. Ela tá te vendo. Ela tá vendo o que você fala. Ela tá vendo, né? E aí, pais, família, amigos, enfim. Então, conversa com a criança. Ela vai te ensinar bastante coisa, inclusive. Vai compartilhar com você olhares, né? Enfim, eu acho que esse é um lugar do diálogo que faz com que a gente construa indivíduos cada vez mais conscientes. Sim. Sobre si e sobre o mundo também, mais respeitosos. Né, e eles têm muita coisa pra dizer. Tem muita coisa pra dizer. Verdade. Obrigada, Ari. Adorei te conhecer, tá? Parabéns por ser essa jovem mulher maravilhosa, com muitos talentos, muita generosidade. Desejo muita sorte, muito amor. Obrigada. Foi ótimo, adorei. Muito sucesso. Ai, pra gente. Tá? Axé. Beijo, gente. Beijo. Assistam o conto dela. Assistam o conto dela. Do pecado tão chegando. Joana tá. Senta direito, garota.